Investidores, Bitcoin cotado a 60.900 dólares nesse momento, uma leve valorização de 0,48%. Nesse vídeo a gente vai dar um giro por gráficos aqui para a gente dar uma olhada como é que está o mercado cripto hoje. Como vocês sabem, estou em viagem, então principalmente a qualidade de áudio desse vídeo não vai ser a melhor possível. Eu retornando para o meu escritório em São Paulo, a gente volta a ter a infraestrutura de sempre, beleza? Então vamos com a gente até o final do vídeo, porque com certeza vai valer a pena acompanhar esta análise. E a nossa interpretação de que o Bitcoin segue aqui em uma lateralidade que já vem de quanto tempo? Vamos ver, olha só. Desde que o Bitcoin acessou a casa dos 60 mil dólares pela primeira vez neste ciclo, isso foi em 26 de fevereiro deste ano, a gente já tem 224 dias de lateralidade aqui, né? Bitcoin inicialmente deixando topos descendentes e fundos descendentes, desde 5 de agosto ele passou a deixar fundos ascendentes e topos ascendentes, caracterizando então essa lateralidade. Já são 32 semanas, investidores, nesse cenário, né, que acaba sendo chato, acaba sendo entediante para muita gente que tem expectativa de assistir um movimento como esse aqui, né, os movimentos de alta do Bitcoin. Muita gente que entrou para o mercado ainda não vivenciou uma experiência como essa, e é isso que realmente é animador, né, e faz com que a gente tenha cada vez mais convicção no Bitcoin. É quando você assiste esses movimentos de alta explosivos que o BTC faz e que acaba inevitavelmente impactando o mercado de criptomoedas alternativas ao Bitcoin também. E eu vejo que esse momento que a gente está vivendo tem uma similaridade grande com aquele período de 2023, em que a gente tinha o Bitcoin, durante muito tempo em uma fase de lateralidade muito chata também. Vamos ver quantas semanas foram. A gente viveu aqui 31 semanas, né? No momento atual, só recapitulando aqui, a gente já está há 32 semanas nesse cenário de lateralidade. Então eu vejo aqui uma semelhança deste momento com este momento aqui. Porém, olha só, os 60 mil dólares, que é o nível que o Bitcoin insiste em não perder aqui nessa nova fase do ciclo, é basicamente os 30 mil dólares, né? Região entre 29 e 30 mil dólares do ciclo passado. E aí o Bitcoin em alguns momentos conseguia se projetar acima dos 30 mil, mas não se consolidava, gerava uma falsa esperança de que o Bitcoin ia formar aqui um movimento de escalada, né? E quando ele perdia esse nível dos 30 mil dólares, ele vinha revisitar essa região aqui já dos 25 mil dólares, e como vocês podem imaginar, esses momentos aqui eram momentos de muito desânimo, muito pessimismo e muita descrença no mercado, assim como o que a gente está vendo nesse momento, né? Bastante gente quase que jogando a toalha, e a realidade é que se você não tiver paciência nesse mercado, vai ser bem difícil de você vencer aqui, né? E essa impaciência que a gente está vendo nos investidores, especialmente nesta nova fase de lateralidade aqui, ela se dá muito em função do Bitcoin ter antecipado um movimento que nos ciclos anteriores não chegou a acontecer, né? Estou falando especialmente dessa escalada que o Bitcoin fez, que levou ele a renovar a máxima histórica antes do halving, né? O Bitcoin formou um novo preço máximo no mesmo ciclo passado duas vezes, ou seja, antes mesmo que o halving acontecesse, dando início a um novo ciclo baseado no halving, a gente já teve um novo preço máximo do Bitcoin rolando, e essa antecipação do mercado acabou fazendo com que esse período de lateralidade aqui fosse muito maior, né? Um período muito maior. Eu vou mostrar para vocês aqui com alguns gráficos que ilustram muito bem essa questão. Veja que a gente teve a nova máxima histórica do Bitcoin se formando dentro desse quadrante aqui, quando a gente olha o gráfico de espiral do ciclo de 4 anos do Bitcoin. E normalmente essas máximas históricas, veja que elas começam a acontecer muito mais dentro desses níveis aqui, ó, dentro desses quadrantes aqui, ó, certo? E a gente teve aqui uma máxima histórica meio que isolada aqui dentro desse quadrante, muito antes daquilo que a gente costuma ver o Bitcoin fazendo, né? E aí, investidores, basicamente, essa antecipação, que a gente consegue ver muito bem também por esse gráfico que eu tenho compartilhado com vocês, ele traz pra gente essa linha azul, que é o comportamento médio do preço do Bitcoin no ciclo de 15 a 17 e 19 a 21,
tá? E aí a gente tem duas bandas de variação, uma superior e uma inferior, e basicamente o que este gráfico, este estudo propõe é que qualquer variação de preço do Bitcoin dentro dessas bandas seria ainda assim uma variação, um movimento normal, seja para cima ou seja para baixo. Claro que ele estaria destoando da média cíclica, né, que seria então a linha azul, mas ainda assim a gente não teria aqui um cenário que fosse, vamos dizer assim, alarmante, né, tanto para alta quanto para baixa. E aí o ponto que eu coloco é que a gente teve uma antecipação muito grande quando a gente fala de alta para o preço do Bitcoin. O Bitcoin se descolou da média, olha só, nesse momento aqui, olha a média dos 2 ciclos onde estava aqui embaixo, o preço do Bitcoin já estava lá em cima, né, naquele movimento que foi gerado pela adoção muito forte que os institucionais fizeram no Bitcoin através principalmente dos ETFs, né, da Bolsa Americana. E se a gente atualizar esse gráfico aqui, ó, vou atualizar para vocês, olha só o cenário que a gente tem. A gente ainda continua vendo o Bitcoin seguindo este mesmo padrão cíclico de movimentação, e se a gente olhar aqui, a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Isso aqui está atualizado, é um gráfico de hoje já isso aqui, tá? Então, o que acontece? Esse período de lateralidade muito grande, que acabou sendo muito maior do que nos ciclos anteriores, é o que gera uma falsa percepção para investidores que estão desenvolvendo a sua experiência dentro do mercado de que algo está errado. Quando não, está tudo como realmente deveria estar. Quando a gente dá um close aqui, olha só, a gente está exatamente no mesmo ponto em que o Bitcoin estava, considerando os ciclos passados, se a gente levar em consideração o número de dias do ciclo, certo? Olha só, o Bitcoin não tinha escalado ainda, né, no ciclo de 15 a 17, no ciclo de 19 a 21 ele não tinha começado ainda aquele movimento parabólico, né? Então, cara, está tudo conforme o esperado, tá? Ó, isso aqui é a escala que eu estou falando para vocês, do número de dias do ciclo até as máximas, né? Então, como a gente pode acompanhar aqui, ó, estamos dentro de um horizonte ainda que exige de nós a paciência. Não adianta ficar querendo queimar a largada. A gente sempre falou de outubro, do último trimestre, mas o investidor não pode ser ingênuo de achar que ia dar dia 1 de outubro o mercado ia explodir. Ele não pode ser ingênuo de achar que esse movimento do Bitcoin iria vir já nos primeiros dias de outubro, nesses primeiros 10 dias. Essa alta que pode ainda acontecer no mês de outubro, caras, isso pode acontecer em um movimento de 3 dias para o Bitcoin. 3 dias que o Bitcoin se valorizar 5% nesse restante de mês, a gente já vai ter um outubro explosivo. Então, tem muita gente perdendo a esperança, na minha visão, à toa, tá? Não adianta ter pressa. A pressa é inimiga dos resultados dentro, não só desse mercado de risco aqui, dentro de qualquer mercado, né? Eu quero deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você se junte aos quase 26 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo. A gente tem conteúdos quase diários aqui nessas análises que eu faço do mercado, sempre focando mais no mercado cripto, né? A gente analisa o mercado global também para a gente entender como é que está o ambiente de investimento para o Bitcoin e para as criptos. E a gente tem vídeos quase diários, o canal mais que dobrou de tamanho, né? Um ano atrás a gente estava com 8, 9 mil investidores seguindo os nossos conteúdos aqui, estamos chegando em 26 mil, então é um sinal bom, é um sinal de que as análises estão ajudando bastante gente, então faça você também parte da nossa comunidade. Como eu falei, nos próximos vídeos aí, já no final de semana, a gente já vai ter uma qualidade de áudio melhor e tal. Estou gravando com o áudio do notebook aqui, o que eu pelo menos não considero muito bom, né? Eu tenho que falar muito alto na análise e isso acaba até me cansando aqui, caras, olha só. Mas vamos seguir em frente. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os dados econômicos que foram divulgados lá na economia, no calendário americano, né, no calendário da economia americana hoje. A gente teve aqui um cenário que me parece bastante desafiador para o Fed, investidores, já que tivemos dados de inflação vindo acima das projeções. Olha só, o atual veio acima do projetado, tá? Os dados do IPC, né, ou CPI americano, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e, bom, os dados vieram, o núcleo veio acima da projeção, mas veio em linha com o dado anterior, né, e o CPI anual veio também acima da projeção, que é essa segunda linha aqui, ó,
veio acima da projeção de 2,3%, porém veio abaixo da medição anterior, né? Então aqui é um cenário ruim, mas que não foi assim dos piores quando a gente fala da medição da inflação, né? E o que me parece bastante desafiador nesse momento é que tivemos dados de inflação um pouco acima do esperado e um nível de desemprego, né? Pedidos iniciais por seguro-desemprego que vieram acima daquilo que era esperado e também acima da medição anterior, ou seja, um ponto de alerta aqui. O mercado está acompanhando muito de perto essa dinâmica dos dados dos pedidos por seguro-desemprego, do payroll, né? Dos dados de geração de vaga de emprego por lá, já que emprego é um fator que acaba impactando bastante para uma economia entrar ou não em uma recessão, né? E seguindo aqui em frente, esses dados que foram divulgados não só hoje, mas nos últimos dias, levaram o mercado a projetar aqui que o Fed deve, na próxima reunião do dia 7 de novembro, fazer um corte de 0,25 pontos percentuais. O último corte foi de 0,50, né? Então pode ser que eles diminuam aí o ritmo dos cortes, né, investidores? Para o mercado de risco, o interessante é que cortes sigam acontecendo sem que o Comitê de Política Monetária se mostre desesperado, né? Então, eu acho que esse corte de 0,25 pontos percentuais pode ser interpretado de forma neutra pelo mercado. O Fed diz que está buscando uma taxa neutra, né? Porém, a gente já tem 14% de probabilidades que são medidas lá pela CME da gente simplesmente não ter cortes de juros em novembro, né? Então, acho que o ponto de atenção que a gente deve monitorar seria isso aqui, porque se a gente não tiver cortes em novembro, obviamente você que já está treinado no mercado de risco, você sabe que isso aqui não é o cenário, não é o melhor cenário para ativos de risco como Bitcoin, Bolsa de Valores e outros, né? Então, a gente vai seguir monitorando também essa dinâmica de corte de juros ao dólar americano, que é a principal moeda global quando a gente fala de comércio, né? E no mercado, a gente tem aqui um cenário, o Bitcoin já virou para alta lá, 0,17%. Ah não, a gente começou com alta, né, no Bitcoin, na verdade, acho que a gente começou com uma alta até um pouquinho maior, mas o ponto é que o S&P segue renovando máximas, né, olha só, ontem ele já renovou a máxima, esse aqui é um time frame semanal, mas se a gente colocar num time frame diário, a gente vai ver também que o mercado americano está querendo andar para cima, né? A gente já tem algumas projeções aqui de S&P lá para casa dos 6 mil dólares, 6 mil pontos. Esse seria basicamente o melhor cenário aqui para o Bitcoin, né, investidores? Olha só, a gente tem um primeiro alvo de FIBO aqui já lá para casa dos 6 mil pontos no S&P. Esse seria o ambiente de alta que a gente espera para que o Bitcoin e o mercado cripto possa realmente caminhar e acelerar um pouco mais aí e colocar fim àquele período de lateralidade chato que a gente está vivendo, né? E a Nasdaq também andou um pouco mais nesses últimos dias, né? Ela está querendo aqui formar um segundo pivô de alta, algo que pode levar a Nasdaq a testar esse topo dos 21 mil pontos, né? E também seria bem interessante que o índice de ações de tecnologia da Bolsa Americana andasse para a gente ter o ambiente de alta esperado para o Bitcoin se projetar e renovar a sua máxima histórica. O ouro atingiu o nosso alvo dos 2.600 pontos, né? 2.600 dólares, na verdade. Ouro em escalada. Essas escaladas do ouro costumam preceder movimentos de escalada no Bitcoin. Já mostrei para vocês isso aqui no canal com gráficos também, né? O DXY segue se segurando aqui naquela região de suporte, né? Olha só, se segurou em um nível que era uma resistência do passado, certo? Agora se comportando como um suporte. O DXY teve uma queda bem expressiva, né, investidores? Ele teve uma queda bem expressiva, que foi esse movimento aqui, ó, que agora está sendo corrigido para cima, tá? Não tem nenhuma alta que é só alta para sempre, o mercado não se movimenta em linha reta, e nem uma queda que vai ser em linha reta também, que a gente vai ver o ativo, ou no caso aqui o índice, em uma queda para sempre. Então, DXY corrigindo e nesse momento encontrando resistência dentro dessa LTA aqui, né? O que é o melhor cenário aqui para ativos de risco é que o DXY volte a cair e volte então a retestar essa região
de suporte aqui e que esse suporte seja rompido para baixo, né? O DXY perdendo esse nível de suporte aqui, eu acredito que ativos de risco devem ganhar uma boa tração e a gente vai seguir monitorando isso, tá? Então, acho que esse é o cenário de momento aqui para o mercado. Vou dar uma olhada aqui no Total 3, gráfico que mostra para a gente o market cap total das altcoins, excluindo o Ethereum e obviamente Bitcoin, que não é uma altcoin. A gente teve aqui, na minha interpretação, investidores, um movimento de impulso de onda 1 e uma correção em formato de bandeira que está se formando e que ainda está em andamento, certo? E a gente também vê aqui que essa base superior aqui, ó, essa linha de tendência de baixa que foi rompida, nesse momento está sendo testada, né? Então seria bem importante aqui para as altcoins que o market cap total não caísse aqui abaixo desse nível, vamos dar uma olhada aqui, desse nível dos 581 bilhões de dólares, né? A gente está bem próximo ali, seria interessante que a gente vesse o mercado se mantendo acima dessa LTA aqui, para quem sabe então, em um ambiente de alta que possa ser proporcionado pelo Bitcoin, a gente vê aqui o gráfico, o market cap das altcoins voltando a se projetar e formando o que pode vir a ser, né, um segundo pivô de alta, já que um primeiro pivô de alta foi formado neste momento aqui, né, ó. Tivemos um movimento de impulso, uma correção, depois um novo movimento de impulso que já rompeu esse topo aqui, certo? Porém, esse rompimento ainda não foi consolidado. Se as altcoins, nesse processo de correção, formarem aqui uma nova base e voltarem a se projetar para cima, a gente já começa a ver o desenho aqui de uma tendência de alta, tá vendo? Aquilo que pode ser muito interessante e explosivo para várias altcoins, e a gente vai ter que esperar esse momento com bastante paciência, certo? Não adianta ter pressa nesse mercado, senão você perde dinheiro, e o Bitcoin aqui segue um movimento também muito natural, né, de formação de bandeiras neste ciclo de alta. A primeira bandeira no time frame semanal, na minha leitura, foi essa aqui, depois a gente teve a segunda bandeira que foi essa aqui, e agora o mercado segue nesse processo que parece infinito de lateralidade aqui, mas que em algum momento vai ter uma reversão, e a gente vai ver o Bitcoin escalando. Na minha interpretação, o Bitcoin para esse ciclo deve atingir patamares entre 150 e 200 mil dólares. E, bom, é o que eu falei, neste momento com o mercado quase parado, fica meio difícil acreditar, mas a galera que já é mais antiga no mercado aí sabe que é assim que funciona, e na hora que as coisas começarem a acontecer, o mercado vai dar uma injeção de ânimo em todo mundo. Eu vou ficar por aqui, agradeço você que chegou até o final do vídeo, deixo o convite novamente que você junte-se a nós aqui no canal e se inscreva para seguir acompanhando o nosso conteúdo, e deixe também o like se você gostou dessa análise, o seu like é sempre muito importante para nós. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.